Olha, que bom que você voltou, que bom ter você aqui na parte primeira desse vídeo que nós estávamos falando sobre assumir responsabilidades. Nós temos visto nos nossos dias jovens, homens e mulheres que não têm assumido a sua responsabilidade. Não tem assumido a sua responsabilidade como pai, a sua responsabilidade como jovem, a sua responsabilidade como líder, a sua responsabilidade como sacerdote, a sua responsabilidade como sacerdotisa, a sua responsabilidade como empregado. Pessoas não assumindo as suas responsabilidades, e isso tem sido preocupante demais. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai falar das promessas e não das coisas que eu quero que aconteça. Olha, leia Hebreus capítulo 11, versículo 1, se você puder ler o capítulo inteiro. Deus já nos fez promessas que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir. As promessas já estão na Bíblia. Deus não vai se manifestar para falar coisas novas que Ele quer que aconteça sobre você. Tudo que Deus falar na sua direção, derramar sobre você, sempre vai ter uma base bíblica. Ele com certeza já falou sobre aquilo na Bíblia. Então, se você quer saber as promessas de Deus para você, leia a Bíblia. Nós precisamos viver por fé. E viver por fé é se arriscar, é se manter na constância daquilo que Deus quer para nós. Qual é a vontade de Deus para mim? Deus quer que eu viva constantemente debaixo daquilo que Ele reservou para mim. A gente acha que viver por fé é crer que tudo vai dar certo. E isso é um evangelho falso. Nem tudo vai dar certo o tempo inteiro. Nem tudo que eu faço vai ser a mil maravilhas. Deus não disse isso. Deus disse que no mundo nós vamos ter aflições, que a gente precisa carregar a nossa cruz e seguir a Ele. E carregar a cruz tem a ver com tomar decisões. É viver debaixo daquilo que Deus quer para mim. E nem sempre viver debaixo daquilo que Deus quer para mim é sinal de que vai dar tudo certo. Muitas das vezes, a forma pedagógica de Deus nos ensinar algo é permitir com que aquilo dê errado, para que eu tenha mais responsabilidade, para que eu tenha mais ainda sabedoria, para quando eu passar por aquela situação de novo, eu saber como viver, eu saber como me portar, e melhor, saber aconselhar pessoas, saber fazer com que pessoas passem por ali, por aquela situação também. Eu tenho uma visão da vontade de Deus como a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. A vontade soberana de Deus é o plano perfeito, é aquilo que Ele já desenhou desde a eternidade para você. Essa é a vontade soberana de Deus. E existe a vontade permissiva. É como se você nascesse e Deus tivesse para você tudo escrito, sabe? Imagina um plano de vida assim. Tudo é escrito sobre aquilo que Ele quer fazer em você. É a vontade soberana. Mas no meio do percurso, você vai decidindo coisas que não ferem a santidade de Deus, mas que vai te levando para um outro lado. Vai te levando para um novo prisma, vai te levando para um novo lugar. E justamente esse lugar não é a vontade soberana, mas é a vontade permissiva. Então eu enxergo a Deus com essas duas vontades. Isso não significa que você não escolhe. A vontade soberana não significa que você não escolhe o que supostamente fosse a vontade dele. Você só não estará em pecado, mas a vontade soberana de Deus também não será cumprida. Isso na teologia a gente chama de a vontade decretiva, que está ligado a coisas que não se movem, a coisas que são imutáveis, princípios inegociáveis da fé e da moral, como por exemplo, Deus quer te levar ao céu, você foi salvo, isso é a vontade decretiva, é um decreto, independente das suas escolhas que não ferem a vontade de Deus, você vai chegar lá. Isso é uma vontade decretiva, são coisas que não mudam. Deus quer que você case com uma mulher só. Independente das suas escolhas, você vai casar com uma mulher só. Isso é uma vontade decretiva. Está ligado a coisas que não se movem, a princípios imutáveis, inegociáveis da moral de Deus e da fé. Decisões que não afetam a santidade de Deus e de seus princípios estão altamente liberadas por Ele. Imagine alguém
que esteja desejando morar e trabalhar em outro país, tendo apenas o visto de turista. E essa pessoa diz assim, olha, é da vontade de Deus. Eu recebi uma proposta, uma oportunidade de trabalhar. Eu vou atravessar o país, mas eu só tenho visto de turista. Mas eu tô indo porque essa é a vontade de Deus, meu irmão. Essa não é a vontade de Deus. Você vai atravessar o país para trabalhar ilegalmente. Não tem como isso ser a vontade de Deus. Deus não é imoral. Isso afeta a moral de Deus. Você vai atravessar com visto de estudante, com visto de turista, para trabalhar. Isso é ilegal. Então Deus não pode estar, Deus me disse, Deus confirmou que é para eu ir. Deus não confirmou coisa nenhuma. Deus não vai confirmar nada que esteja fora da moral, dos princípios dele, da soberania, das coisas que são imutáveis nele, né? Não é possível que Deus permita, que Deus confirme. É impossível Deus estar nisso. É imoral Deus estar nisso. Você já entendeu que as suas decisões te trouxeram até aqui? As suas decisões trouxeram você exatamente ao lugar em que você está. Então entenda que o fato é que nada foge do controle de Deus. Tudo está debaixo da sua soberania e da sua vontade decretiva, da sua vontade soberana. Não importa se você quer uma coisa ou outra, você precisa querer adorar a Deus em tudo. A gente precisa querer adorar a Deus em tudo, sabe? Em todas as circunstâncias, nas nossas escolhas, nos nossos achismos, nas nossas decisões. Eu preciso querer adorar a Deus em todas essas coisas. Você só precisa ser cheio de sabedoria. Fazer escolhas com cautela, sendo sábio. A sabedoria vai te conduzir ao lugar de bom senso e irá alinhar as suas decisões. Eu quero encerrar falando sobre o bom senso. A gente precisa ter bom senso. Tem gente que não tem bom senso. Tem gente que não consegue ter bom senso. Tem gente que não consegue se amoldar nos lugares em que Deus quer que ele esteja, sabe? Pessoas que saem entrando, arrombando portas. Qual é a vontade de Deus para você? Eu acho que acima de tudo é que você tenha um bom senso. Porque o bom senso, ele vai te colocar, ele vai te fazer entrar nos lugares muito bem e vai te ensinar a sair dos lugares muito bem também. O bom senso, tem muita gente sem senso, sabe? Eu acredito que assim como eu, você tem conhecido pessoas que não têm senso nenhum. Não tem senso de justiça, não tem senso de moral, não tem senso de ambiente, não sabe ler ambiente, não sabe se comportar em ambiente. Eu acredito que uma das vontades que Deus tem para nós é que a gente tenha bom senso. Bom senso no falar, bom senso no ouvir, bom senso no administrar as coisas. Tenha bom senso. Tenha uma atitude sábia de entrar nos lugares, de sair dos lugares. A pergunta que vai ficar para nós aqui é: será que as minhas vontades, as minhas escolhas estão alinhadas ao propósito de Deus, à vontade de Deus? Só há uma forma de saber e de reconhecer isso. É você parar e se autoanalisar e perceber, olhar para você e se autoanalisar e dizer assim, cara, eu estou vivendo para Cristo, eu estou vivendo para Deus. E se eu estou vivendo para Ele, será impossível de eu tomar decisões sem. Quero orar por você, Pai. Nós queremos orar por cada um que está ouvindo essa palavra, por nós, para que o Senhor nos abrace como nunca antes, Pai. Nos dê sabedoria para tomar as escolhas certas, para viver debaixo daquilo que o Senhor de fato quer para nós. Para que o Senhor nos coloque no lugar certo, para que o Senhor nos faça tomar as atitudes certas, as decisões certas, para que a gente viva e viva bem, viva debaixo daquilo que o Senhor quer para nós. Pai, nós amamos o Senhor e nós te pedimos para que o Senhor revele para nós a sua sabedoria, a nível de que eu possa, debaixo da sua sabedoria, tomar as decisões que estão de acordo com a sua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que esse vídeo te abençoe muito, que você compartilhe ele com muita gente, para que outras pessoas possam também ser tocadas por essa palavra. Eu te aguardo no próximo vídeo, aqui mesmo nesse canal. Graças e paz.